Irmãos, que a graça e a paz de Cristo seja sempre sobre as nossas vidas, né? Nós, durante esse mês de abril, para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar todos os domingos, mas nós passeamos, né, uma figura de linguagem em dois textos. A igreja, que eu estou dizendo, as mensagens aqui seguiram o tema de missões, né? E no dia do aniversário da igreja, ou na semana do aniversário da igreja, escolhemos também um outro texto, e os dois textos estavam em Atos. O primeiro texto, por exemplo, era Atos 1, versículo 8, que diz: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Esse era a divisa de missões, né? E com base nesse texto, evidentemente foram usados outros textos, mas com base nesse poder do Espírito, foi desenvolvida várias mensagens aqui sobre o que significa ser batizado no Espírito, ser cheio do Espírito, os frutos do Espírito, né? Então, e o outro texto é o texto que nós vamos usar hoje, vamos refletir hoje, é o texto de Atos, capítulo 4. Nós vamos nos ater mais ao verso 12, mas eu queria ler com os irmãos os versículos de 8 a 12. Atos, capítulo 4, versículos de 8 a 12. O título dessa mensagem, irmãos, é retirada do versículo 12. Este Jesus, versículo 11, né? E o versículo 12 diz assim: "Nenhum outro nome." Então, o título dessa mensagem é Jesus, nenhum outro nome. Eu quero ler então com os irmãos, peço que os irmãos acompanhem aí, eu estou com a nova versão internacional, mas eu já notei que a minha versão internacional não é a mesma versão internacional do mundo, né? Que essa é uma versão brasileira, né? Uma versão internacional brasileira. Mas eu acho que deve estar compatível com o que está exposto aqui. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: "Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos." Vamos orar, irmãos? Ó Pai, nós suplicamos, ó Deus, a Tua bênção para as nossas vidas nesta noite. E assim como os Teus servos no passado, ó Pai, falaram poderosamente e nos trouxeram a verdade da Tua palavra, te pedimos que o Teu Espírito, ó Deus, também, nesta noite, fale aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, pois oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, esse texto, mais especificamente as palavras que estão no versículo 12, faz parte são palavras de Pedro, fazendo parte de uma espécie de defesa que ele teve que fazer diante de algumas autoridades judaicas. É por isso que ele começa no versículo 8, por isso que eu pedi para começarmos
no versículo 8, dizendo: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Então essas palavras fazem parte desse contexto. E ele faz uma afirmação que me parece ser absolutamente contrastar absolutamente com a mentalidade, com a ideia que nós temos hoje sobre como alcançar a salvação. Então eu fiquei a me perguntar se essas palavras elas são eternas. Isso, evidentemente, eu estou usando de uma forma de chamar a atenção dos irmãos. Essas palavras são verdadeiras e elas permanecerão verdadeiras até a volta de Cristo, ou eternamente, melhor dizendo. Mas é possível a gente fazer essa pergunta perguntando: será que essa forma tão taxativa de dizer assim, só há salvação numa pessoa, será que essa verdade nos dias atuais pode ser mantida? Será que nós podemos, de forma peremptória, né, de forma taxativa, e eu diria até audaciosamente, chegarmos para alguém e dizer assim: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos? Podemos ter essa convicção? Temos essa coragem de dizer hoje no mundo, considerando a forma como o mundo vê a religião, a igreja, o comportamento, o nosso comportamento? No século I, irmãos, no auge do Império Romano, eu não sei se essa frase surgiu lá, mas os historiadores dizem que dessa experiência, dessa época do Império Romano, foi cunhada uma frase que é: todos os caminhos levam a Roma. E era verdade. Esse momento histórico, né, que coincidentemente também é nessa mesma época em que esses livros os evangelhos foram escritos, no primeiro século da era cristã. O Império Romano se estendia lá das ilhas que formam a Grã-Bretanha, né? País de Gales, Escócia, Inglaterra, Irlanda, até onde hoje é o Iraque. E de Roma, eles saíam em linha reta, alguns caminhos saíam em direção a todos os pontos do reino, ou melhor, do Império Romano. Não para carruagens ou para carros, mas era para que os mensageiros do imperador pudessem levar os decretos, as leis para todo o império. Inclusive há achados, né, na verdade, esses caminhos eram pedras que eram deixadas pelo caminho e que aquilo servia de direção para os mensageiros. A ideia por trás dessa frase é que todas as alternativas levam ao mesmo lugar, não é isso? Apesar de ser verdadeira para os caminhos que levavam até Roma, todos os caminhos realmente levavam até Roma, mas hoje muitas pessoas adaptam esta frase para dizer que todos os caminhos levam a Deus. Basta você ter uma atitude boa, você ser amoroso, você ser caridoso, os meios que você utilizar, se você tiver sinceridade, você vai alcançar o coração de Deus, você vai sensibilizar Deus e por essa razão você vai chegar até Deus. Diga-se de passagem que o Deus que as pessoas estão querendo chegar é um Deus formatado conforme a sua vontade, conforme os seus valores, conforme o que ele pensa. Não é o Deus que é apresentado na palavra de Deus, no livro que nós chamamos de Bíblia, que também nós
aqui nas igrejas falamos de escrituras. Eu estou usando essas expressões porque às vezes a gente está na igreja e há pessoas que a gente pensa que entende o vocabulário da igreja. Então, quando eu digo assim, as escrituras sagradas, nós estamos falando nada mais, nada menos do que este livro que nós chamamos Bíblia. Há um Deus apresentado neste livro. E ele tem um meio de salvar. E nem todos os caminhos, ou melhor, só há um caminho que leva à salvação. E este é Jesus. E é isso que a Bíblia apresenta. Então, nem todos os caminhos levam a Deus. E esse versículo que nós acabamos de ler, o versículo 12 de Atos 4, parece então estar na contramão dessa ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Como é que Lucas, né? Na verdade esse texto, esse livro, o livro de Atos, foi escrito por Lucas. Lucas escreveu 2 livros. O Evangelho, que leva o seu nome, né? Evangelho segundo escreveu Lucas, ou de acordo com a maneira de narrar, de escrever de Lucas, e o livro de Atos. E nesses 2 livros, ele tem o cuidado de pensar alguns fatos históricos. Ele vai, então, de maneira cuidadosa, ele vai selecionando alguns fatos históricos para escrever um livro contando tudo o que Jesus fez e ensinou. E isso não é coisa da minha cabeça. Eu quero que os irmãos leiam comigo Atos 1, versículo 1. Atos 1 diz assim: em meu livro anterior, ou seja, no Evangelho de Lucas, Teófilo é para quem ele escreveu. Escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Note bem, ele está dizendo, no meu primeiro livro, no Evangelho de Lucas, eu escrevi tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Não sei se é forçação de barra, mas eu diria, e agora, nesse segundo volume, o que eu vou fazer? Eu vou continuar. Porque se ele diz que ele começou, parou aonde o livro primeiro? Parou exatamente na ascensão de Jesus. Ele diz assim no versículo 2, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Parei então o primeiro livro aí. Esse segundo livro começa aqui. Então ele vai continuar agindo, ou melhor, vai continuar falando, narrando o que Jesus continuou fazendo. Aí alguém vai dizer assim, mas Jesus não estava mais entre eles. Mas Jesus continuou agindo por meio dos seus apóstolos, na pessoa do Espírito Santo de Deus que é derramado no capítulo 2. Eu estou querendo chegar ao capítulo 4, irmãos. Então, no capítulo 2, narra a descida do Espírito Santo. Então, a partir daí, Lucas vai selecionar alguns fatos, né, vamos dizer assim, importantes que ele considera relevante para falar acerca de Jesus. Lucas tinha, eu diria, 3 grandes virtudes. Uma delas, ele era médico. Acho que os irmãos sabem disso, os mais antigos. Mas, além de médico, Lucas tem um talento especial para ser historiador. Então ele sabe, ele procura cuidadosamente encontrar os fatos e situar os fatos no período certo, dizendo quem eram o governador da época, quem
quem estava presente, enfim, detalhes que ele tem esse cuidado, vamos dizer assim. Mas além de médico e historiador, ele é um teólogo. E aí, na época, não se usava essa expressão, mas os comentaristas bíblicos dizem que ele é um exímio teólogo. Ele é um estudioso da palavra de Deus. E ele pretende, com essas histórias, com esses fatos históricos, ele procura encontrar o significado da história para a salvação. O que esses acontecimentos históricos que eu vi Jesus fazer e os seus discípulos depois dele fazer, o que isso tem a ver com a salvação de Deus? O pastor John Stott, no seu livro, ele tem um livro chamado A Mensagem de Atos, de Jerusalém aos confins da terra. Ele, inclusive, dá outro título ao livro de Atos. Não pegaria, porque é muito grande, eu até anotei aqui. Ele chamaria o livro de Atos, o pastor John Stott, de As Palavras e Obras de Jesus que continuam através do seu Espírito por intermédio dos apóstolos. Nome imenso, né? Então, dificilmente seria usado como introdutório para um livro. Mas é exatamente isso que acontece em Atos. O nosso irmão Lucas, médico, historiador e teólogo, seleciona alguns fatos históricos, preocupado especialmente no significado daqueles acontecimentos históricos para a salvação. E o pastor John Stott diz que a salvação é tema central da teologia de Lucas. E no livro de Atos, a salvação é anunciada, é proclamada. Já suas primeiras palavras no primeiro livro, nós não vamos ler para não nos estendermos muito, mas lá no capítulo 2 de Lucas, versículos 30 e 32, quando um senhor, me parece já de idade avançada, chamado Simeão, vai coincidentemente, eu acho, vai no mesmo dia em que Jesus vai ser apresentado na igreja, 30 dias depois do seu nascimento. Então aquele homem pega Jesus nos braços e olha para Jesus, e aí ele diz, eu já posso morrer. Ele diz em outras palavras, despede em paz o teu servo. É mais ou menos assim, não sei se André colocou aí no texto, Lucas. Na verdade, são as palavras de Simeão, ó soberano, ó Deus, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo. Versículo 30. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Então, nessas primeiras palavras, já no primeiro livro, Lucas, o nosso evangelista, ele destaca 3 verdades sobre a salvação. A primeira delas é que ela é dada por Cristo. A salvação é dada por Cristo Jesus para os homens. Ele pega Jesus nos braços e diz, é uma criança que está nos braços dele, mas ele diz assim, eu vi a tua salvação. Além disso, ele está dizendo nesses versículos que essa salvação vem sendo preparada por Deus há muito tempo e se concretiza, culmina em Cristo Jesus. E a terceira verdade é que ela é oferecida, a salvação é oferecida a todos os povos, dos gentios aos judeus. Gentios aí inclui todos. Então, com essa ideia em mente, Lucas então chegamos ao capítulo 3, né? Lucas então faz uma afirmação no capítulo 2, que nós estávamos antes, no versículo
43, ele diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então ele está dizendo que muitos prodígios, muitos sinais, muitos milagres eram feitos por intermédio dos apóstolos. E aí no capítulo 3, ele vai dar um exemplo de um sinal, de um milagre que vai acontecer. Então Lucas descreve um milagre sob a perspectiva de um observador, não de quem viu, de quem foi o objeto do milagre, e nem de quem foi o instrumento pelo qual o milagre aconteceu. Ele está narrando sob a perspectiva de um observador. Ele então vai narrar a cura de um coxo de nascença, um homem que já tinha mais de 40 anos. Então, se ele nasceu coxo há mais de 40 anos, ele vivia mendigando na porta do templo. Alguém diz assim: como é que você sabe que ele tinha 40 anos? Lá, ou mais de 40 anos, no versículo 22 do capítulo 4, diz assim: pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. É o próprio texto que nos informa isso. E o texto vai dizendo, que Pedro e João subiam ao templo, versículo 1, na hora da oração, que eram 3 horas da tarde. E coincide com a chegada, ele era levado, porque não podia andar, e naquela época não tinha cadeira de rodas, nem havia a política de mobilidade, que hoje é precária ainda no Brasil, mas naquela época ainda era pior, Então ele era levado por amigos, ou talvez parentes, para a porta da igreja. E diz que ele estava sendo levado para a porta do templo, e ele diz que a porta chamada Formosa, e um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então, quando Pedro vê aquele movimento, ou melhor, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio, ou seja, o aleijado, ou o aleijado não é politicamente correto, mas é a palavra que aparece aqui, o coxo de nascença. Quando vê que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes uma esmola. E ficou olhando para eles, esperando uma resposta. Então, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, eu estou no versículo 4, olhe para nós, disse Pedro e João. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Ficou na expectativa, e eu creio que essa alguma coisa era dinheiro ou alguma ajuda material. Então Pedro diz, a primeira ordem que Pedro dá a ele é: olhe para nós. E a segunda é, versículo 6, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E aí, quando ele ouve essas palavras, Pedro se abaixa um pouco e pega nas mãos daquele coxo e o ajuda a levantar-se, e ele, de um salto, fica em pé, e o médico Lucas, com a visão do médico, diz que os joelhos, versículo 7, parte B, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E algumas versões mais antigas diz os artérios, que é exatamente o tornozelo. E aquele homem então, saltando e glorificando a Deus, acompanhou então os 2 discípulos no templo. E aí, por conta disso, Pedro faz um discurso. Agora note o que ele vai falar, porque é importante para a gente entender
como é que Pedro usa esse fato ou esse episódio que acontece com Jesus e de algo específico, ele lança um olhar para a salvação geral, de algo muito específico, a cura física de um homem. Ele consegue então extrair daí a perspectiva da salvação que Deus dá a todos os homens. Então ele segue, já é nos versículos de 11 a 26, Pedro prega para uma multidão. E aí a primeira coisa que ele faz é desviar o olhar que ele tinha feito com que o homem olhasse para os dois discípulos, ou os dois apóstolos. Ele desvia o olhar do coxo e da multidão que estava cercando, desvia o olhar dele e foca e joga o olhar para Jesus. Ele diz no versículo 13: vendo isto, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto vos surpreende? Por que o que vocês estão vendo acontecer com esse homem causa espanto? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Na verdade é o versículo 12. Aí ele diz o versículo 13: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados. Olha que Deus ele apresenta como sendo o Deus que vai agora apresentar-se como homem, que é Jesus Cristo. O Deus que as Escrituras do Velho Testamento apresentam. Esse Deus se encarnou. Esta salvação é única. Este Deus é único. E é único o Salvador. Não há salvação igual em nenhuma religião. Eu desafio os irmãos, eu queria fazer isso, mas o tempo não me permite, porque desviaria o foco. Mas eu fiz uma pesquisa sobre as 3 grandes religiões monoteístas do mundo: judaísmo, islamismo e cristianismo. E vocês vão perceber que é absolutamente distinta a ideia de salvação e a ideia do Salvador. Só o cristianismo tem um único Salvador e um único meio de salvação. Inclusive as outras ficam sob júdice, eu diria, porque a pessoa só vai saber se ela realmente foi salva quando morrer e chegar lá e os seus feitos forem pesados. Só no cristianismo há um Salvador, e este é Jesus. Mas ele segue. Então veja que Lucas destaca as palavras de Pedro dizendo de outra forma. Lucas preserva as palavras do apóstolo Pedro propositavelmente e de maneira muito clara e objetiva, com o propósito de mostrar o que está acontecendo aqui. Esses acontecimentos históricos está associado à salvação. E aí ele usa as Escrituras. De acordo com as Escrituras, ele vai apresentar Jesus. A ênfase desse texto, a partir do versículo 11, é exatamente Cristo. E é como diz os teólogos, a mensagem é absolutamente cristocêntrica, é centrada em Cristo Jesus. Ele não desvia o olhar para outra coisa, mas ele foca em Jesus. E aí ele apresenta Jesus com vários títulos. Note os vários títulos que são atribuídos a Jesus de acordo com as Escrituras, não é de acordo com o que as pessoas falam aí. É um filósofo, é não sei o quê, não. De acordo com as Escrituras, no versículo 13, diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus.
Da onde vem a expressão que Jesus é servo de Deus? Vem de Isaías, capítulo 42 até o 52, e no 53 ele diz assim: um servo sofredor. Não é só um servo de Deus, mas um servo sofredor. Confirme isso em casa. Leiam o capítulo 42 de Isaías até o 53. E você vai ver que Jesus é apresentado como o servo de Deus, o servo do Senhor, nas palavras que aparecem lá em Isaías. No versículo 18, aparece também uma expressão: mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha dito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. O seu Cristo, irmãos, é o seu ungido. É o Messias, é o enviado de Deus. Está lá no Velho Testamento. O ungido, aquele que foi separado, destacado para uma missão específica. E essa missão é salvar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. São palavras de Jesus. Então, o versículo 13, versículo 18, aparece também no versículo 15, melhor, 14, vocês negaram publicamente o santo e justo. E aí, irmãos, eu saí procurando essa expressão e ao longo de todo o Velho Testamento, de Samuel, como diz aqui, desde o Samuel foi o primeiro profeta, até Zacarias, são inúmeras as citações que atribuem a Jesus um rei justo, um rei santo. Apresenta Jesus com o título de servo do Senhor, seu Cristo, ou seu ungido. Santo, o santo e o justo. E o versículo 15 diz: vocês mataram o autor da vida. Outra expressão que eu não encontrei no Velho Testamento, mas lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 9, tem exatamente a mesma expressão. Então, me parece, o livro de Hebreus, não se sabe quem foi o autor, todavia, ela é destinada a exatamente os judeus. Então, havia uma ideia de que Jesus, de que o enviado de Deus era o autor da vida. E também aparece a expressão profeta prometido por Moisés, ou semelhante a Moisés, versículo 22, 3, 22. Pois disse Moisés: o Senhor levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser. Irmãos, quando ocorre a transfiguração de Jesus, quem presencia, os apóstolos que presenciam, os discípulos que presenciam, veem Jesus com duas pessoas, Elias e Moisés. Elias representando os profetas, Moisés representando a lei. E as palavras do Espírito Santo de Deus dirigidas naquele momento aos discípulos, ele diz: a ele, a quem? A Jesus ouvi, a não Elias ou Moisés, mas a Jesus. Caduca aí a lei e os profetas. Cumpre-se em Jesus as profecias. E em todas elas, todos esses títulos aparecem na Bíblia como sendo identificadas com aquele que haveria de vir para salvar o seu povo dos seus pecados. O Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí, o último que aparece, e aparece mais de uma vez, é pedra rejeitada, que se tornou a pedra angular. Jesus é a pedra rejeitada que se tornou a pedra angular. Aparece já no capítulo 4, no versículo 11, mas isso é uma citação do Salmo 118, versículo 22. Todos esses
títulos que são atribuídos a Jesus mostram ou expressam a singularidade da missão dele, do caráter de Jesus, do sofrimento de Jesus e da glória de Jesus. Então, tudo isso, irmãos, está contido no nome de Jesus. Quando nós dizemos Jesus, sabe o que nós estamos pronunciando? Salvação. É a versão grega de Josué em hebraico. Deus é salvação. Então, no nome de Jesus há salvação e a ideia, vamos dizer assim, na cultura judaica, na mentalidade judaica, o nome de uma pessoa mostra as características de quem leva esse nome. Então, na verdade, o nome de alguém é ou representa a própria pessoa. Por isso que Pedro diz, o nome curou esse aleijado, esse coxo. Ele diz isso no versículo que nós já lemos, o nome... Onde foi? Perdi a referência aqui, irmãos, mas o nome de Jesus, ou 4:10, obrigado, Ana Paula. Diz assim o versículo 10: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem aí está curado diante dos senhores. Este nome é Jesus. Representa, a irmã Aurélia encontrou outra, o verso 15 também. Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmã Aurélia. O nome curou este homem. Mas o que eles estão dizendo é, esse homem que é Jesus, o nome representa ele. Todo ele. Todo ele. Então, irmãos, chegamos ao capítulo 4, não é isso? Então, o nome mostra as características de quem leva o nome, representa a própria pessoa. Então, por conta desta cura, deste feito amoroso, cuidadoso, da sensibilidade, do amor que os discípulos tiveram por aquele aleijado, eles são presos. Pasmem. Somos perseguidos por falarmos o nome de Jesus, não nós. A primeira arma de Satanás usada contra a igreja, irmãos, foi a perseguição física. Não funcionou e ainda continua sem funcionar. Nos lugares onde a igreja de Cristo Jesus é mais perseguida, há mais perseverança do que nos lugares onde não há nenhum impedimento para servir ao Senhor. Nós não sofremos perseguição física, nós sofremos perseguição ideológica, sim. Ficamos acanhados de falar das verdades. Quando alguém diz assim, esse Deus que você está apresentando não é o Deus que eu creio. Isso é relativo e a gente fica todo envergonhado. Mas a gente deve dizer, eu estou lhe apresentando o Deus conforme as Escrituras. E a fé, irmãos, vem pelo ouvir, não pelo chicote, não pelo debate. Pregue a palavra com autoridade. E eu digo autoridade no sentido submisso ao poder do Espírito Santo, porque todas as vezes que se refere a Pedro falando, diz Pedro cheio do Espírito Santo, versículo 8. Falta a nós
o poder do Espírito para proclamarmos a palavra de Deus com autoridade, irmãos. Falta à igreja atual o poder do Espírito Santo para falar e proclamar conforme as Escrituras. Estamos querendo apresentar Jesus usando uma série de referências, uma série de livros, uma série de pesquisas e saímos do centro do cristocêntrico que é a palavra de Deus. Pedro não puxou um comentário sequer à parte do que as Escrituras falam sobre Jesus. Seguiu uma linha de raciocínio em que ele diz: esse homem é isso, é isso, é isso, e vocês mataram o autor da vida. Mas Deus autenticou Jesus como sendo o seu servo, como sendo o seu filho e como sendo o Salvador, fazendo o quê? Ressuscitando dentre os mortos. Portanto, temos a redenção em Cristo Jesus, da mesma maneira que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Todos aqueles que confiarem em Cristo Jesus ressuscitarão juntamente com Ele. Somos salvos por meio de Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé em Cristo Jesus. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Precisamos plantar a fé em nossos corações. Primeiro em nós, e depois proclamarmos essa mesma mensagem ao mundo. Então os apóstolos são presos e levados a julgamento. Aí na defesa, Pedro, novamente, diz o texto, cheio do Espírito Santo, dirige suas palavras às autoridades e pela terceira vez, no verso 2, 23 e 24, 3, 15 e em 4, 10, ou seja, pela terceira vez, Lucas registra que Pedro falou: a quem, esse Jesus, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou, salvou, curou esse coxo. E aí ele sai do individual para o geral, para a salvação. Irmãos, na perspectiva humana, crer que a morte de um judeu há 2000 anos atrás, carpinteiro, uma morte horrenda, horrível, humilhante, nascido ou criado numa cidade insignificante, conhecido como Nazaré, ou conhecida como Nazaré, crer que esse homem pode ainda trazer salvação parece loucura. E porque aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. E a sabedoria de Deus é maior do que toda, eu vou dizer sabedoria humana, mas toda loucura, pretensa sabedoria humana. Hoje pela manhã e na quinta-feira, o pastor falou algo. A mensagem de salvação, irmãos, nos humilha, porque tira de nós qualquer expectativa de méritos. E aí você diz assim: Deus tem prazer em humilhar-nos? Não, Ele quer que você se alegre. E isso é a boa mensagem, porque Ele tira o peso da sua obrigação de cumprir com a lei, sendo Ele o cumpridor da lei. Diz assim: eu levo os seus fardos. Cristo levou sobre si as nossas transgressões. Cristo levou sobre si a nossa condenação. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Nas suas feridas nós somos sarados. Nós até cantamos isso. Isso é uma verdade. Isso é o texto de Isaías. Então, irmãos, Pedro usa essa cura física de um homem como uma ilustração
da salvação oferecida a todos em Cristo Jesus. E aí ele diz assim, aparecem as expressões assim, nenhum outro e nenhum outro nome, porque isso é uma forma dele declarar a singularidade de Jesus, a unicidade de Jesus, ou seja, só ele pode salvar. A sua morte e a sua ressurreição, a sua exaltação e a autoridade de Jesus fazem dele o único Salvador. Nenhum outro possui tais qualificações. Nenhum outro se compara a Cristo Jesus. Jesus é singular, é único no seu nascimento. Jesus é singular na sua morte. É singular na sua ressurreição. E é singular na sua exaltação. Então a sua salvação é única também. Em nenhum outro Deus se tornou humano. Em nenhum outro Deus morreu. Em nenhum outro Deus ressuscitou. Em nenhum outro Deus foi exaltado como foi em Cristo Jesus. Não há outro Salvador, porque ninguém mais possui essas qualificações. Por isso, o apóstolo Pedro conclui dizendo: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Eu queria terminar, irmãos, mas fechando o capítulo 4, depois que esses homens passam por essa experiência, eles são liberados das acusações. E aí, para onde eles vão? Para a igreja. Diz o texto que eles vão, depois de soltos, voltaram para os seus companheiros e contaram o que os chefes da sinagoga, os chefes dos sacerdotes e os líderes tinham dito. E aí eles fazem uma oração juntas. E é isso que eu queria encerrar orando com os irmãos. A oração, se os irmãos concordarem, digam amém. Agora, versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Essa oração, irmãos, deveria ser repetida inúmeras vezes. Falta-nos esta vida de oração, de submissão à vontade de Deus, para que Deus continue agindo por meio do seu santo servo em nossas vidas. Os discípulos continuaram fazendo o que Jesus fazia por meio da ação do Espírito Santo na vida deles. Que Deus faça isso em nós.